porque nesta noite o nosso Deus nos chamou foi para fazer a diferença. Louvado seja o nome de Deus, Pai. Não é como você viveu no mundo da ignorância, não. Agora você vive como filho da luz, como filho da luz. Aí ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também em toda vossa maneira de viver. Irmãos, eu tenho uma ideia comigo de que uma vez que eu ouvindo a palavra do Senhor, eu não preciso mais estar sendo repreendido, não, de jeito nenhum. Eu trabalhei em uma certa ocasião, 13 anos como cidadão, e às vezes ele dizia assim: eu gosto do senhor de porque eu só digo para ele uma vez as coisas, eu não preciso ficar repetindo. Eu não era um servo do homem, não era, ele não me pagava para aquilo, então por que precisava ele ficar repetindo a mesma coisa? Não era necessário. Então a Bíblia, ela deixa a nós, irmãos, a oportunidade de nós ser educados, de nós deixarmos o mundo na ignorância, quando não conhecia a Deus, porque não tinha temor. Mas agora, de uma vez que nós temos temor ao Deus Pai, nós precisamos ter a convicção do que diz aqui Pedro, né? Mas como é santo aquele que me chamou, ele me chamou para quê, irmãos? Para santidade. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que às vezes nós, assembleianos, somos até atacados, somos até criticados. Por qual motivo? Alguém cita os costumes. Os maus costumes é para ficar para trás. Se o Senhor nos chamou para o conserto, nós agora precisamos consertar aquilo que é errado em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu sou privilegiado, você também é um privilegiado, porque fomos o quê? Chamados, porque fomos escolhidos pelo nosso Deus no meio de uma grande multidão para fazer a diferença no meio da multidão. Louvado seja o nome do Deus Pai. Olha só, no Evangelho de Marcos, você vai abrir a sua Bíblia, tá certo? E você vai ler do capítulo 1, ou versículo 1, até o versículo de número 5, tá bom? Até o versículo de número 5. Nesse livro, irmãos, dá-nos a entender que esta palavra, para ser pregada, ela precisa ser pregada por quem tem uma vida transformada. Cadê o microfone? Reis, Diácono Reis, né? Leia aí, Marcos capítulo 1 e o verso 1 ao 5. Presta atenção, irmãos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós o que clama no deserto, preparará o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados em toda a província da Judéia, e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Você entendeu? Diga amém. João, ele fazia a diferença ou não, irmãos, como pregador do Evangelho? E tinha o discernimento ao olhar no olho das pessoas. Ele olhava nos olhos e ele já viu: aquele olho ali é o olho de serpente que está vindo em direção a mim e precisa deixar os maus caminhos, endireitar a vossa vereda. No verso de número 2, ele usa a dizer isso, que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Ele está dizendo assim, ó, diante de ti. O anjo chega diante da pessoa e dá um recado como a pessoa deve dar. Assim foi o que fez
Então a palavra do nosso Deus, ela deixa nos entender de que as pessoas precisam serem batizadas, precisam terem arrependimento. Isso o versículo 4 diz, né? Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Olha só, irmãos, deixa eu dizer para você, não siga o exemplo daqueles que não mostram arrependimento. Não siga este tipo de costume, de prática de alguém. Se a Bíblia Sagrada mostra para mim e para você a maneira que eu devo andar, a maneira que eu devo me comportar, a maneira que eu devo me importar diante das pessoas, mas tem alguém que diz ser crente, pastor, até mesmo da igreja, mas anda diferente, não anda do mesmo jeito, deixa quieta. Por que, pastor? Porque Jesus foi questionado com os discípulos a essa questão. Eles olharam e viram o joio no meio do trigo, e eles chegaram, mestre, nós vamos arrancar. Jesus disse, não, deixa crescer junto, porque lá no fim é arrancado o joio e o trigo. O celeiro do joio é separado, e do trigo também é. Um será guardado e o outro vai ser jogado aonde? Nas trevas. Aleluia. Dá para dar glória assim, irmãos? Essa mensagem, você pode até dizer, pastor, essa mensagem, ela é muito dura. Essa mensagem, ela pode arder e desviar alguém. Eu tenho uma convicção no que eu prego, que se não converter alguém, é porque ele nunca é filho da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho, ele é o quê? Mudança. O Evangelho, ele é transformação. E o anjo, ele é como labareda de fogo. Hebreus, olha, abra a sua Bíblia aí. Você vê que está em casa, né? Denilson ali, fazendo o favor de transmitir essa doutrina, né? Quem está do outro lado, você que está em casa, não vá se desligar. Fique ligado e deixa Deus falar contigo. Abra a tua Bíblia e leia aí em Hebreus, capítulo 1, versículo de número 7. Olha o que o anjo, ele é. Olha o que o anjo representa. E quando aos anjos diz, o que quer de seus anjos faz vento e enche o cavaleiro de fogo. Mas o filho diz, ó Deus, trono subiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amém. Obrigado. Olha só, o escritor aos Hebreus, irmãos, ele escreve dizendo para os hebreus que a diferença entre o filho e os anjos, a gente pode ver aqui, ó, essa questão no versículo 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adoram, ó, a posição diferente, superioridade de Cristo para os anjos. Agora, quando chega a questão humana, e quando chega a questão até mesmo daqueles que são tão incrédulos, que não acredita na voz humana, o Deus eterno faz com que a natureza se manifeste para ele poder entender. Está entendendo o que estou falando? Olha só, ele diz, enquanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso, referindo-se, ou esta palavra referindo-se enquanto a ação dos anjos, ele age de uma maneira que alguém às vezes não vê na aparência
que leva em consideração aquela pessoa. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo aqui para você já sabe, conhece a história. Ananias e Safira, eles foram diante de Pedro, e naquele momento eles mentiram, porque eles não estavam vendo ele como anjo, eles estavam vendo ele como simples homem. Isso é natural, que às vezes alguém olhe para a gente e veja como uma pessoa comum, que somos pessoas comuns, né? Pessoas simples entre os demais. Só que tem aqueles que têm uma visão de Deus, que olha e vê como alguém vira Jesus, que só descobrem nas palavras, com a observação do dia a dia, da convivência. Está entendendo? Porém, pode te usar também como labareda de fogo para pregar o evangelho do arrependimento. Você pregar e alguém se arrepender, alguém dizer que realmente eu preciso consertar a minha vida, porque eu tenho diante de mim um anjo que prega o caminho do Senhor. Aleluia. E ele diz para mim: conserta as tuas ovelhas, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. O domínio único de nosso Senhor e Salvador Jesus, irmão, isso há de ser manifestado a qualquer hora. Como você, pastor? No arrebatamento da igreja. Aleluia. Quem tem esta esperança do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus? Aleluia. Então, quando Ele manda em que nós que fomos escolhidos, que fomos chamados, aleluia, para fazer a diferença, há um momento que o Deus eterno quer te usar, até mesmo com o dom de cura. Só que a tua fé é tão pequena que tu deixa ser levado pela timidez. Há um momento que você está passando essa circunstância da vida, que não precisa você chamar o Benedito como evangelista. Há um momento na vida, lá no momento, que você não tem para onde olhar para chamar o presbítero para orar. Aí você diz: Jesus, é eu mesmo, sou eu mesmo, que preciso rogar ao Pai em teu nome, porque a promessa foi para mim, a promessa foi para os vossos filhos, a promessa foi para os distantes e para os de perto. Então, Pai, é agora. Eu não tenho outro escape e eu vou fazer e dizer como o salmista Davi. Eu vou levantar os meus olhos e vou dizer que o meu socorro vem de quem? Quem fez os céus e a... Aleluia. Irmão, observando a palavra, Isaías 35, verso 3 ao 4. Leia aí para mim, em nome do Senhor Jesus. Que o Deus Todo-Poderoso ainda continua conosco falando. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 35, do 1 ao 4. Leia esse versículo em nome do Senhor. Deus ouvir, vamos lá, gente. Glória a Deus. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá com rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do livro, a excelência do Carmelo e Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos tementes. Dizei aos turbados do coração: sedes fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Eu posso dizer amém? Obrigado, Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Olha só, eu quero ficar no versículo de número 3, na leitura que o nosso irmão leu para nós. O Deus Todo-Poderoso, Ele nos chamou, nos escolheu para nós levarmos fortaleza. Fortaleza a quem, pastor? Fortaleza
que estão com as mãos fracas. Tem pessoas que, por exemplo, não tem mais ânimo de dar nem a paz. Não é verdade assim? Não tem mais ânimo nem de levantar-se as mãos para agradecer a Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem mais coragem. Perdeu o ânimo. E as nossas mãos, irmãos, elas precisam serem levantadas, sim. Aleluia. Aleluia. Nós agradecemos, Deus Pai, pela liberdade, aleluia, em que nós temos em nossos braços e em nossas mãos para dizer obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode se levantar assim a sua mão? Aleluia. Se você não puder levantar, nós vamos fazer oração agora para Jesus, fazer o teu Deus, olha, fazer isso aqui, está entendendo? Você poder levantar suas mãos e dar glória ao nome do Senhor Jeová, porque Ele é digno de honra, de glória e de tudo louvor. Também fortalecer os joelhos tremendos, porque muitas das vezes alguém está numa situação e se bater forte as pernas já ficam tremendo, ou seja, a semelhança de alguém que quando chega a uma certa altura da idade, como disse o sábio Salomão, quando ele falava para os jovens lá em Eclesiastes capítulo 12, todo o capítulo ele segue, vamos dizer assim, a rotina da vida do ser humano, na fortaleza dele, na fraqueza dele, quando novo na fortaleza, quando velho na fraqueza, que diz que não pode mais subir a coisas altas, está entendendo? Não pode, porque aí as colunas tremem, ou seja, acaba o clarão dos faróis, enfim, começa a mostrar que cada membro do corpo ele vai desanimando. Só que aqui o Senhor está falando, irmãos, é do nosso corpo espiritual. Aleluia. Porque muitas das vezes alguém, hoje o maior costume e demonstração de nossa devoção em Cristo Jesus, irmão Antônio Clinton, é quando nós levantamos, aí nós fazemos o que, irmãos? Nós se ajoelhamos e oramos, não é verdade? Nós oramos ao Senhor quando nós levantamos. Quando nós vamos dormir, da mesma maneira. Mas pastor, não tem mais condição dos meus joelhos de fazer isso. O teu joelho físico não, mas tu tem como sentar na cadeira e orar ali por meia hora. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, meia hora é demais. Meia hora é demais se for de joelho no chão. Glorificado seja o nome do Pai. Mas na cadeira tu ora 2 horas, tu ora 3 horas, está entendendo? Numa cadeirinha, meu irmão, você pode orar do tanto que você bem quiser. Agora, se já estiver cansado, não vou mais nem pedir. Eu já pedi tanto, está entendendo? Desânimo. Não tem mais ânimo de orar. Não tem mais ânimo de dizer, eu vou à casa de Deus. Não. Então, as pessoas em que ele se refere aos joelhos trementes são exatamente as pessoas que não começam a arranjar obstáculos, desculpas, que o nosso Deus não aceita, irmãos. Não. O nosso Deus não aceita certo tipo de desculpa em que alguém coloca para não vir à casa de Deus. E eu digo a você, acorda, aleluia. Por que, pastor? Porque o nosso Deus pode te punir, irmão. Pastor, nós pregamos o Deus de misericórdia, mas pregamos também o Deus de... O nosso Deus é justo. O nosso Deus, ele é justo. Então, o nosso Deus, irmãos, diz o verso 4, dizei aos turbados de coração, esforçados e não temais. Nesta parte A do versículo, eu lembro que Jesus estava vendo o desânimo do discípulo. E quando Jesus viu o desânimo do discípulo, ele disse, João escreveu, 14 primeiro, não se turbe o vosso, não deixe o teu coração ficar, irmãos, perturbado. Muitas das vezes as pessoas vão ao fracasso porque deixam os seus corações serem perturbados.
se perturba um pouquinho. Por que as pessoas se perturbam? Porque não colocam o reino de Deus em primeiro. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, irmãos, olha, quem tem domínio é o reino de Deus. Nós não deixamos ser levados de maneira nenhuma pelas coisas que estão nos rodeando, irmão. Por as coisas até passageiras, por as coisas que na verdade não traz edificação. Nós temos um exemplo na Bíblia. Você vai abrir aí em Lucas capítulo 10, verso 38 até o 42, o exemplo da Marta e Maria. Quem era das duas irmãs que estavam perturbadas? Quem era que estava perturbado? E a outra? Tranquila, né? Está entendendo? Tranquilo. Tem pessoas que vêm para a igreja e é uma tribulação. Meu Deus, quando vai terminar? Parece que não está nos pés de Jesus. Leia. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se, Senhor, não sentindo nada, que minha irmã deixe serviço só, disse, pois que me achou. E responderam seus filhos, estáis ansiosas e afadigadas com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Obrigado. Observe uma coisa aí. Entre as duas, Jesus destacou o elogio. Vocês observaram? Entre as duas, Jesus destacou o elogio. Porque aquele, irmãos, que prioriza o reino de Deus, o primeiro elogio vem de. O primeiro elogio vem de Cristo. Às vezes as pessoas humanamente querem serem vistas e elogiadas. Porém, não escolhe a melhor parte. Porém, não faz a melhor parte. Lá em Pedro disse que nós devemos se comportar como filhos obedientes. O filho obediente, ele procura sempre fazer o de melhor para o seu pai. No caso, a Marta e Maria, quem procurou fazer o de melhor? Maria. E Maria, o que foi que ela fez de melhor, pastor? Só deu atenção a Jesus. Está vendo quanta atenção vale a pena? Aleluia. A sua pessoa como uma pessoa humana, se não tiver atenção de quem está falando com você, ela vai se irritar. Talvez até você mesmo pode se irritar. Eu estou falando com a pessoa está olhando lá para o outro lado. Aí você não está me ouvindo, não. Ele está conversando com ela. Ou não é assim? Eu humanamente julgo desse jeito. Para mim, alguém está me ouvindo, se estiver olhando para mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Professor, eles também acreditam que é desse jeito. Está falando com um aluno e o aluno está nem aí. O aluno está conversando com outra pessoa. Será que isso é certo? Foi o que Jesus observou entre a Marta e Maria. A Marta preocupada com as coisas que eram passageiras, que só trazia tribulação. Quem sabe, minha irmã, meu irmão, o dia passou e tu tão preocupado com as coisas desta vida, tu não tirou o tempo para Jesus, ou tu não escolheu a melhor parte. Pode isso ter acontecido com você, de você não ter escolhido a melhor parte. Vamos observar em Lucas capítulo 12, versículo de número 22. Jesus, conversando com o discípulo, diz aos seus discípulos: portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo,
sobre o que? Vestidos. Como tem pessoas preocupadas com as vestes. Não é de andar bem vestido, não. É de querer ter uma veste que chama a pessoa. Enquanto ele aqui, Jesus disse: vocês estão preocupados com a veste? Por que vocês estão preocupados com a comida? Aí ele deu um exemplo e mandou que considerasse o comportamento das aves do céu, dos lírios do campo. As aves do céu fazem alguma coisa para se alimentar, mas elas escapam. Pastor, se nasceu, eu vou ficar com a gente, não vou mais trabalhar. Não, ao homem, Jesus aqui citou o exemplo para não ficar preocupado, mas de não trabalhar e não ter mais fome. Do contrário. Do contrário, quando ele deu-se para o Adão, agora tu vai comer do suor do teu? Tem que comer do suor do vosso. Se alguém não quiser comer do suor do seu próprio rosto, é para passar fome. Que é isso, pastor? Seja duro assim, Paulo disse: quem não trabalhar, não quer ficar igual passarinho. Pois seja santo como passarinho, meu filho. Né? Da manhã, 5 horas da manhã, já vai ser de cantando. Até dormindo, até 5 horas do dia. E o que é isso? Preguiça. O que é isso? Acomodismo. O que é isso? Falta de ânimo. Está entendendo? E a Bíblia diz que quem dorme demais, a pobreza bate na sua. Mas os discípulos do Senhor Jesus foram incentivados a não ficar preocupados. No versículo de número 29: não pergunteis, pois, que haver de comer ou que haver de beber, e não andeis inquietos. Não andar, irmãos, com a mão na cabeça. Eu vou fazer o que da vida? Mas eu tenho isso, não te precipita. Essa palavra é para você. Não se precipite. Eu vou ter que fazer isso amanhã, ou eu vou ter que pagar isso amanhã. Será que quando você foi comprar, meu filho, você fez o orçamento? Se o negócio estava para comprar ou não? Será que você não se precipitou? Será que você não está se precipitando? Você tem que tomar base para você depois não ficar inquieto, porque o negócio chega, não é verdade? Vocês que usam cartão de crédito, cuidado com os créditos, porque senão isso acaba. E se acabar, pastor, tu já usou, vai ter que pagar. E aí tu vai ficar inquieto. O que eu vou fazer? Porque quando eu fico inquieto de querer fazer o reino de Deus, é maravilha, né? Ficar inquieto. Eu estou inquieto aqui. Para onde eu culto hoje? Eu vou para o culto. Eu estou inquieto porque eu não estou sabendo aonde eu culto hoje. Aí liga logo para o presbítero, liga para o diabo, para o porteiro, para a secretária, né? Eu quero saber onde eu culto. Eu estou inquieto. Eu não posso ficar em casa. Aí Jesus é louvado. Mas aí vem o acomodismo. Não. Aí o Deus Todo-Poderoso te chama atenção. O que ele diz aqui: não pode você ficar inquieto, é preocupado com o que vai comer ou beber. Mas ficar inquieto em querer fazer a obra de Deus, irmão, isso é normal. Isto é normal. Isto traz para nós edificação. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Verso 31 diz: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Papai do céu, irmão, Ele se agrada em te dar o nome das coisas. Agora você precisa fazer a vontade dele. Para isso, outra vez repito, nós somos chamados, glória a Deus. É um privilégio para nós, irmão, nós estar nesta casa com toda a liberdade de glorificar o Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Pela saúde que tem estado, né? Pela promessa da vida eterna, da salvação que é escondida em Cristo Jesus. Então eu digo para você: se regozije na casa de Deus e aproveite os dias, especialmente agora, porque o ano está fidel.
ceiar dizendo: Senhor, eu não poderia estar em outro lugar, eu não posso fechar compromisso com A ou B, eu não posso fugir deste lugar, porque é a última ceia do ano. A coisa mais satisfatória para mim, irmãos, é eu poder dizer que eu não lembro quando foi que eu não cedei. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Eu não lembro, não tem na minha memória quando foi que teve a ceia que eu não participei. Tem um cunhado meu que ele gosta de brincar e ele diz: eu nunca vi uma pessoa para gostar tanto de comer pão, beber vinho como o pastor de barro. Está entendendo? Porque ele perguntava: vai para onde hoje? Ele disse assim: eu vou para a ceia lá na congregação X. Tu vai para onde hoje? Hoje eu vou para a congregação X. Vai hoje que eu quero a culto de Santa Ceia. Está entendendo? Então a ceia para irmãos é uma prova da minha comunhão com o Pai, com o Filho, o Espírito Santo e a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Então a última ceia do ano eu não posso perder. Você não deve perder de jeito nenhum, porque se você fizer isto, o Deus Todo-Poderoso pode cobrar de você. Fique atento à voz de Deus. Não troque este lugar, não, por outro lugar. Não vou pecar com a minha família. Cuidado, porque essa história de priorizar a família, Jesus disse que quem não deixar pai, mãe, filho, terra, tudo por amor, não é digno dele. Então, a prioridade na história de família, eu boto na balança. Está entendendo? Eu boto na balança. Ontem mesmo era um dia de aniversário de um irmão meu. Ele pagou tudo lá, mandou-se inexibível, né? Aí eu disse: filhinha, dá um presente para ele que cubra o valor do exibível, para quem não vem dizer que pagou e eu não tive lá. Dá um presente para ele lá que cubra o valor. Está entendendo? Para não dizer eu fiquei no prejuízo. Mas por que o pastor fez isso? De novo é dessa, né? Pastor, eu tenho compromisso, né? E eu curto, eu digo: eu estou errado, em nome do Senhor Jesus. Peguei minha moto, olha, estava lá no Passapi. Desci, quando eu cheguei aqui, já caminhei com os irmãos e foi bênção, tudo foi? Foi bênção, culto, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quem quer ser mais abençoado no ano de 2024? Associe-se a nós, tá bom? Procure ombrear-se a nós, nas mãos, aleluia. Porque se tua mão estiver cansada, se pegar na minha mão, você vai ficar com as mãos fortalecidas. Aleluia. Quem recebe a bênção de Deus, diga amém. Nós resgatados fomos por quem nos quis salvar.
e a bênção de Deus, ela é certa na tua vida, tá? Amanhã, meus queridos, nós iremos, 8 horas, antes do sol ficar tão quente, e as águas, iremos ali ao Carnaval Preto, certo? Realizarmos o batismo dos nossos irmãos e convidamos a igreja para ir até lá, em nome do Senhor Jesus. Quem tiver moto, vai de moto, dá para chegar lá sem risco nenhum, tá certo? Quem tiver carro, vai de carro, e os poucos que não tiverem, vai comigo também no meu, e dá tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Mas meu amigo vai estar de manhã aqui, vai viajar mesmo? Sim, vai viajar ou vai estar aqui? Vai estar aqui? Não, vai viajar, né? Certo, muito bem. Então, amanhã, 8 da manhã, os irmãos que irão se batizar venham aqui para a igreja, e daqui que a gente vai sair, tá certo? Recomendo vocês que tragam uma roupa. Se lá a gente haja casa para vocês trocarem de roupa, aí troca, né? Senão, porque não vai ser o mesmo lugar, irmãos. A gente foi lá agora tardinha, eu mais o presidente Delcio, e eu entrei na água lá, e vi que eu vou mais ou menos como daquela janela que está lá e muda, para a água bater aqui, no peito, tá certo? E aonde a gente realizamos das outras vezes, é questão de 2 metros, a água já está no meu pescoço. Aí eu digo, não, aqui não vai dar para nós dessa vez, está muito fundo, porque o osso está mais baixo. Então nós vamos realizar do lado da parede, no pé da parede mesmo, do açude. É o primeiro açude que eu vejo do lado da parede, se eu mais baixo, é o Carnaval Preto. Mas entramos, lá, até aqui mais ou menos da janela, e a água bateu aqui. Então os irmãos podem ir tranquilo, tá certo? Não tem risco nenhum, e contamos com a presença de todos os nossos irmãos ali, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Quem vai para o batismo amanhã, diz amém. Levanta a sua mão, quem vai, em nome de Jesus. Para nós termos ali um bom número de pessoas, e as pessoas daquela localidade poderem ver, irmãos, a igreja presente, tá certo? Pastor, não tem de que isso, então jeitinho que faz o esforço e dá certo, em nome do Senhor. Ficamos de pé, para nós agradecer a Deus Pai, e avisando que domingo, último culto, nós vamos começar às 9 horas, somente às 9, a hora que hoje nós estamos terminando. Então é a hora que a gente vai começar domingo, viu? Nós para você vir a partir das 9 horas, porque aí tem algumas oportunidades e a gente, sem perceber, as horas passam muito rápido, porque é hora de contagem regressiva, Então a gente começa a contar e se acaba bem rapidinho o ano velho, As horas se vão que a gente não consegue perceber. Então, domingo vai haver esse. Cadê a Valdir? Glória a Jesus. Glória a Deus. Pedi ela aqui para dar uma palavra aos irmãos. Como fazer a nossa confraternização? Terminando o ano, aí vai todo mundo para casa? Não, quem quiser ir lá para casa, vai. E como a gente fez a festa de quarta-feira, e a gente entendeu os irmãos, a gente não decidiu e pediu fazer uma festa pessoal, da minha pessoa. Então, agora, domingo, eu acredito que vai haver uma organização de todos vocês, como fazer aquele prato, Mas contando que não vai ficar cada um na sua casa, vai lá para casa, tá bom? Vamos fazer na casa, E é melhor, onde tem só um irmão que é crente, a família não é, vai ficar lá, as pessoas descrentes, tem aquele negócio de bebedeira, aquela coisa. Então você vai fugir desse ambiente aí, Você vai procurar a tua verdadeira família, que é a família cristã, tá bom? A família da igreja, a verdadeira família. Quem resistiu assim foi Jesus, irmãos. Foi Jesus que disse que meu Pai, ou seja, meus irmãos, minha mãe, meus irmãos, são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então a família de Jesus
aqui, ó. Né? Nossa família, ela realmente, humanamente falando, mas há um momento que no comportamento não dá para você suportar o comportamento e é melhor você fugir, para você não se atribular, tá certo? Então, glória a Deus. Fala aqui um pouco, não deveria ser uma bateria caída. Deveria cair. A paz do Senhor, igreja. Como de costume, irmãos, nós costumamos nos confraternizarmos, né, lá em casa. Aqueles que às vezes não querem passar com seus familiares, né, ou até mesmo a opinião do pastor, sobre nos sentirmos mais à vontade, né, com a família cristã. Então, nós estávamos conversando sobre a organização da nossa alimentação. Meu Deus, crente, né, gosta de comer. Mas é as festas de crente, né? Então, irmãos, aí a gente estava querendo colocar até no grupo, os que forem participar, levar um prato feito. Não vou fazer comigo, né? Cada um faz um prato e leva para a gente se confraternizar lá em casa. Só é bom que a gente se organize para não repetirmos. Quem for levar menos o arroz, que é arroz que eu muito da festa do pastor, e a gente vai aproveitar, né? Vamos fazer pescar e vai ficar bem delícia. Mas tipo uma salada, uma carne para a gente assar. E eu vou falar lá no grupo, né? Os irmãos que forem se manifestem lá no grupo e também se manifestem o que vão levar, qual o prato que vai fazer, né? Para levar. Por quê? Para a gente não repetir, ter muita comida de um sabor e faltar outra, tá entendendo? Então, as famílias que vão lá para casa, os irmãos que vão, eu vou colocar lá no grupo para se manifestar, para lá a gente fazer uma listinha do que é que vai doar, tá bom? A gente está lá, eu acredito que cada um levando uma coisinha, no final dá muita coisa e a gente vai se confraternizar, vamos preparar dinâmicas e vai ser muito divertido e muito bom para a glória de Deus. Os irmãos entenderam? Os irmãos concordam? Glória a Deus. Então, domingo a gente não vai ficar como ovelha dispersa. Não, de jeito nenhum. O programa fica juntinho, né? Todo o povo de Deus, tá certo? Então, oramos para nós encerrarmos. Põe a sua cabeça em nome de Jesus para orarmos. Convido aqui. Presbítero Daniel, faz a oração final e convido o presbítero para dar a mensagem. Senhor, Pai, Senhor, soberano, eterno Deus, Pai santo e justo, graças te damos, Pai, por esse momento, essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai, de estarmos na tua casa. Obrigado, Deus, por este culto, Pai, último culto do ano de 2023. Nós te pedimos, Pai, a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas, que possamos continuar servindo ao Senhor com alegria neste próximo ano que Ele vai se iniciar, meu Senhor. E assim, Pai, a tua igreja possa viver em novidade de vida até o dia da tua vida gloriosa. E assim, Pai, fique conosco, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus que entenda. Diga amém. A vitória é nossa. Se Deus é por nós e a de Deus. Vive a paz do Senhor Deus. Glória a Deus. Oi, gente, aqui é a Cecília.